Muito bem, na nossa segunda atividade, AT2, vamos entender a construção desse objeto que parece uma mina terrestre, não é? Bom, a priori eu já visualizo a forma cilíndrica desse objeto. Então já sabemos que a figura base é um cilindro. Temos um disco aqui no meio, laranja, que também remete a um cilindro, aqui no centro também. Aqui nesses prendedores eu posso tranquilamente utilizar um cubo. Ok. Posso utilizar um cubo na ponta também, mas é um pouco mais trabalhoso, né? Vamos entender como então a gente chega nesse resultado utilizando algumas ferramentas de edição na modelagem 3D. Vamos adicionar então nossa figura base, cilindrão. O que é interessante a gente configurar no cilindro? Na quantidade de vértices é interessante a gente definir de acordo com esses detalhes, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. Então no mínimo eu preciso de 6, um hexágono ali, né? Onde eu teria cada ponta ali. Só que eu tenho os espaços, então eu vou adicionar mais 6. 12. Tá? Porém, esse espaço parece ser o dobro, ó. Não parece ser o dobro do tamanho? Parece que tem 2 espaços aqui, ó, para ficar uniforme. Então vamos aumentar mais 6, ó. 18 lados. Legal, né? A depth a gente pode diminuir a altura já para deixar mais proporcional. O raio não vai fazer diferença para a gente nesse momento. Somente isso. Podemos então entrar na edição e aqui eu vou selecionando cada face alternando de 2 em 2, ó. Tá bom? Lembrando que eu estou no modo de face poligonal. Modo de edição, tecla Tab. E uso agora o comando a extrusão ao longo da normal para que eu consiga fazer a extrusão desses objetos de acordo com a normal. Para quem não lembra, cada face dessa ela tem uma direção, né, para onde seria o que a gente chama de frente do objeto, ou da face poligonal. Então essa frente da face que a gente chama de normal, né, a frente e o verso, no sentido oposto, tá? A gente consegue visualizar isso aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente alternar aqui, ó, normal, a gente consegue visualizar aqui onde que está a frente dessas faces, ó. E outro ponto interessante é a orientação da face, ó. Bom, porque às vezes a gente está editando um objeto mais complexo, que envolve várias edições, várias alterações, e por vezes a gente acaba invertendo aqui a face. Por exemplo, vamos supor aqui que essa face esteja invertida. Deixa eu achar aqui. Mesh, normal, flip. Então olha só, é mais fácil eu apagar. Se eu apagar essa face de cima, ó, tá, tudo isso que está em vermelho aqui, ó, é a face oposto, né? O oposto da normal ali da frente, né? O lado negativo seria o lado negativo da frente, beleza? Então, por vezes, se algum material, alguma textura vier com algum erro na renderização, provavelmente é porque está invertido a face. Isso é muito, muito, muito comum de acontecer. É tranquilo de resolver também, ó. Você vem na malha, vem normal, ó, flip. Tá? Vamos supor que esses dois estejam invertidos, ó. Você segura Alt N e inverte, beleza? Mas eu preciso corrigir, tá? Porque dá erro na malha, dá erro na texturização também, quando for renderizar. Muito bem, a gente percebe que esses cantinhos aí são menores, ó. Então nada mais é do que eu reduzir a escala dessas faces. Porém,
Se eu utilizar a tecla S, eu vou reduzir, ó, a escala para o meio. Ó. Não é isso que eu quero. Então, por que ela reduz para o meio? Porque o padrão aqui do pivô de transformação, ele vem definido como ponto mediano. Então, o que eu faço? Eu altero o ponto mediano para origem individual. Dessa forma, cada face dessa vai ter o seu próprio ponto de referência. Então, utilizo o S para reduzir, ó, a escala. Tá? Aí a gente tem outro problema. Ó. Se eu reduzir a escala, a gente percebe que a base ela deixa de ficar reta. Porque eu estou reduzindo, então eu estou deixando também a parte de baixo menor. O que eu posso fazer? Eu posso reduzir S tirando o eixo Z da transformação. S, estou com a mão livre, Shift Z. Ó. Então eu estou tirando o eixo Z da transformação. Ó. Certo? Tá? Então, esse detalhe inclinado eu posso fazer de diversas formas, tá? Muitas formas mesmo. Eu posso selecionar a linha da ponta, ó, cada linha dessa aqui, ó, posso mover para baixo, ó, lembrando de travar no alinhamento, ó, G e Z, tá? Se eu pegar também a face de cima e mover para cima, eu também tenho essa inclinação. É claro que eu tenho que também corrigir a questão da escala, né? Reduzir o geral. Eu posso reduzir selecionando tudo isso aqui sem nenhum problema, ó. G, Z, tá? Mesma coisa, tá? Então, na modelagem 3D eu posso chegar nos resultados idênticos de formas variadas, tá? Da mesma forma eu posso selecionar a parte de baixo, ó, mover um pouquinho para baixo, se ele ficar menor, né, muito pequeno. Sempre também levando em consideração o eixo, para não ficar torto. Beleza, vamos para o próximo segmento. Próximo segmento é um cilindro, também eu posso adicionar aqui. Cilindro. Já vamos reduzir um pouquinho o raio, né, mais ou menos aqui. Vamos reduzir a altura. E vamos colocar ele aqui. Vou ativar aqui o Snap para face. E vou fazer o Snap ali para ele encostar na superfície. Estou segurando a tecla Ctrl para ativar. Ó. Eu pressionei G, Z para mover. Segurei a tecla Ctrl e aí ele vem fazendo o Snap. Vamos adicionar a figura lá de cima agora. Shift A, Mesh, Cylinder. Vamos reduzir um pouquinho também o raio. Vou mover ele lá para cima. Cadê ele? Aqui, GZ. Agora eu vou alinhar. GZ, segurei o Ctrl. Ele é um pouquinho menor, né? Vamos reduzir. S, Shift Z. Ok. Entrei na edição, vou fazer uma extrusão e reduzir a escala. G, Z, S, e aí eu vou controlando essa questão. Um ponto interessante sobre modelagem é que eu tenho 3 objetos aqui e, por vezes, esses objetos acabam atrapalhando a edição de outros. Então, nesse caso, eu preciso isolar somente a parte de cima. Posso utilizar o atalho Alt, ou melhor, Shift. Pera aí, deu bug. Shift H, tá bom? Tá? Shift H. Você mantém esse objeto que está selecionado ativo, né? Que está ativo ali, ele mantém visível. O restante a gente oculta da exibição. Para voltar, Alt H, tá? Então, Shift H mantém o que está selecionado visível, é o que a gente quer. Alt H retorna. Vamos eliminar a parte de baixo. Ó. Selecionei a face, deleta face. Ok, vamos agora para os modificadores que vão dar o tchan nesse objeto. Eu vou adicionar então aqui de espessura, que é o nosso famoso Solidify. Vou aumentar a espessura aqui.
Vou também corrigir a escala, Ctrl A. E eu tenho um corte em cima e nos lados, né? Vou criar para isso um cubo, qualquer tamanho. Vou reduzir a escala, SX. Ele pega um pouquinho da inclinação, então eu vou deixar mais ou menos aqui. Vou duplicar, Shift D, cancelo com tecla ESC, RZ90. E eu tenho dos dois lados o mesmo objeto. Posso adicionar um cilindro também na mesma malha, posso adicionar um cilindro. S, eu quero falar Shift, S, GZ, reduzir um pouquinho, fazer um furo ali no meio, apesar desse furo não ser exatamente no centro, mas vamos manter no mesmo centro. Então eu tenho a figura, ó, toda pronta aqui para eu cortar. Lembrando que o objeto que vai ser cortado é o que vai ter o modificador de corte, que é o Boolean, né? Cata o modificador lá, Boolean, pega os objetos que vão cortar ele e vai lá tudo certinho. Basta você ocultar agora o objeto que cortou, certo? Caso você não precise mais dessa referência, você quer aplicar efetivamente a malha, esse corte você aplica o Boolean aqui, ó. Sem ele estar aplicado, ele depende diretamente desse objeto. Ou seja, se eu mover esse objeto de posição, ele vai adequar o corte a essa nova posição, tá? Então ele depende desse objeto enquanto estiver ativo dentro do modificador. Vamos ativar o resto, Alt H. Só ocultar novamente aqui. Eu acho que o meu box ficou um pouco menor, talvez. Ou maior, na verdade, né? Tudo bem. Vamos finalizar agora com os retângulos. Shift A, Mesh, cubo. Vou reduzir o tamanho, GX. Trava no X. G, Z. E reduz um pouquinho. GX. Tá? Esse detalhe, ele é mais estreitinho, vamos reduzir no Y, SY. Esse detalhe, se a gente for pensar bem, é um L, ó. Então a gente pode só manter essa estrutura aqui do L, ó. Então eu inverto a seleção, ó, Ctrl I, e deleto o restante. Não preciso, tá? Porque eu já aprendi que a espessura eu posso adicionar um modificador Solidify para adicionar a espessura. Então tranquilamente eu posso adicionar aqui. Só lembrando de marcar Even Thickness para não ter essa aberração de inclinação aqui, ó. E aí eu tenho a espessura aqui. Ok? Então eu tenho 6 peças para eu fazer essa cópia. Eu só vou talvez reduzir um pouquinho. Acho que em cima aqui. G, X, pronto. Então vou selecionar esse objeto e vou utilizar o atalho de duplicação, ó, de objeto. Só que ao invés de usar o atalho normal, eu vou utilizar o linkado para a gente ver uma situação legal. Então eu vou usar Alt D. Alt D, dupliquei, cancelo com ESC, que ele está na mesma posição. E vou rotacionar aqui, ó, quase não sai, né? Rotacionar ao redor do 3D cursor. Tá? Então eu coloco R de rotação, ó, Z, não seguro nenhuma tecla, RZ, e coloco 30, né, graus, né, 60, né, 60 graus cada rotação. Alt D, RZ, 60, tá? Alt D, RZ, 60, tá? Shift D, RZ, 60. Shift D, RZ, 60. Tá lá todos os objetos certinho, posicionado, bonitinho.
todos os lados e isso finaliza a modelagem do meu objeto na atividade 2. Então, vamos ver a diferença para finalizar do Alt D, que é a duplicata de forma linkada no objeto. Qualquer alteração que eu fizer na malha original, por exemplo, se eu criar um chanfro aqui, ó, os outros que estão linkados eles já vão receber essa alteração. Tá vendo? Tá? Todos os que eu utilizei Ctrl D não vão receber. Tá? Então eu utilizei Ctrl D de forma proposital para vocês perceberem essa diferença. Então a linkada, se eu faço uma alteração na malha, todos os outros objetos vão ter essa alteração. A gente pode perceber aqui na propriedade do objeto, onde eles têm um nome. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo que na malha eles têm o mesmo cubo? Tá? Quando eu seleciono, ó, é o mesmo cubo. Ou seja, ele pega a referência do mesmo objeto, da mesma malha. Tá? Diferente desse outro aqui, ó, que pega a referência do cubo 4. Tá? Se eu alterar aqui, eu consigo também reverter tranquilamente essa situação. Dessa forma, todos estão linkados agora. Né? Qualquer alteração que eu fizer nesses objetos, essa alteração vai ser aplicada em todas as cópias. Né? E aí eu tenho a alteração rapidão em todos os objetos. Isso finaliza a nossa atividade 2.